Entre quem você foi e quem você está se tornando, existe um caminho. Muitas vezes é difícil, solitário, confuso, e você pode estar se sentindo perdido. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então fica comigo se você está sentindo que você ainda não é quem você deseja ser e você também não é quem um dia você foi. Existem momentos na vida que permanecer no mesmo lugar é insuportável. Se agarrar àquela história, aquele lugar, aquela pessoa, já fica totalmente impossível, fica totalmente você sustentar aquilo, por mais que você queira se agarrar, por mais que você queira que as coisas não mudem. E se agarrar a isso é porque a sua identidade muitas vezes está atrelada àquilo. Está atrelada àquele cargo, àquela empresa, àquele relacionamento, àquele status. E por isso que fica tão difícil de mudar. Porque quando a mudança vem, ela carrega um pouquinho da nossa identidade, daquilo que a gente se reconhecia. E eu quero falar um pouquinho hoje, aqui no vídeo, sobre algo que aconteceu comigo. E quem sabe isso pode te ajudar de alguma forma, te iluminar, né, um pouquinho aí do seu caminho. Eu me lembro bem que quando eu decidi, entre aspas, deixar a igreja evangélica, o cristianismo, não foi uma decisão do dia para a noite, né? Simplesmente, não quero mais, aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa na igreja, que alguém me magoou, né? Uma coisa muito pontual. Não. Eu vinha estudando a Bíblia há muito tempo, eu vinha me interessando cada vez mais em entender como funcionava o mundo espiritual, como funcionava a vida, sempre fui muito curiosa nesses assuntos. E comecei a me aprofundar, né, em entender a minha própria religião. E lembrando que, assim, eu nasci em berço evangélico, eu fui evangélica a minha vida toda, até os 27 anos, que foi quando houve essa ruptura. E eu lembro que eu tinha muitos questionamentos conforme eu me aprofundava no conhecimento, de que algumas coisas não fazia sentido com o Deus que eu acreditava, né? Eu sei que vai ter gente que pode falar que, né, é porque você não conheceu a Deus de verdade, porque Deus não deixa dúvidas, mas não é esse o Deus que realmente que eu acredito, porque a Bíblia mesmo fala, né, o seu falar tem que ser sim, sim, não, não. E eu percebi, né, que ali na Bíblia tinha muitas contradições, e eu tinha muitos questionamentos que ninguém sabia explicar, nenhum pastor conseguia explicar. E quando eu perguntava, era assim, você tem que ser obediente, nem ficar perguntando. E eu sempre fui muito questionadora. E eu tinha os meus momentos com Deus, né, em que eu sabia que a presença de Deus era real. Hoje eu entendo de uma outra forma, né? Hoje a gente fala sobre Deus superior, sobre várias outras coisas que eu não vou entrar aqui nesse momento, mas eu tinha, sim, um relacionamento com Deus, vamos simplificar. E eu percebia, né, que, como eu falei, aquilo que eu seguia na igreja não era exatamente o que eu acreditava que deveria ser. Eu não queria me sentir superior porque eu era obediente, e eu era muito obediente. Na minha cabeça, assim, só faltava uma auréola de anjo, de tão certinha que eu era. Era muito mais de um julgamento meu, né, um medo de ir pro inferno, do que eu me sentir superior às outras pessoas, mas tinha, sim, alguma coisa de eu sou filha de Deus e o resto do mundo não é. Enfim. E foi nesses questionamentos, né, de falta de amor ao próximo, de julgamentos, né, de as pessoas não poderem ser quem elas queriam ser. Isso começou a me incomodar. E eu comecei a questionar a minha religião, né, e eu comecei a ver que aquilo não fazia sentido para mim, continuar indo, né, na igreja, ouvir falar sobre aquilo, daquela forma, pelo menos. E aí eu comecei a entrar nessa minha transição. Dizem, né, que 27 anos também é um marco, né, muita coisa acontece aos 27.
E foi exatamente com 27 anos que eu decidi, né, sair da igreja que eu frequentava, mas depois eu fiquei mais alguns anos indo na igreja evangélica. Eu achava que talvez o formato é que fosse o problema, mas na verdade não. Na verdade era um conjunto de tudo aquilo. E eu entrei nesse limbo, né, que eu tô falando aqui sobre transição. Eu não era mais evangélica, eu não ia mais numa igreja, mas eu também não queria ir para outra religião, eu não saí para ir para outra religião. Eu queria entender a espiritualidade de uma forma mais alinhada comigo mesma. E eu não estava sabendo qual era. E aí começou a minha busca, né? Minha busca do autoconhecimento, minha busca de entender várias religiões, várias vertentes e de como tudo poderia se encaixar. Estava fazendo faculdade de psicologia, né? Então tinha ali também muito ouro, né? E na psicologia, assim, né? Não tem resposta para tudo. Você segue a linha. Você quer seguir Freud, você quer seguir, né? É aberto exatamente para você ver o que faz ali sentido, qual linha que você quer, e isso abriu muito a minha mente. Mas eu também não saí da igreja por causa da psicologia, tá? Mas foi assim um momento em que tudo foi se alinhando. Assim, hoje eu olho para trás e falo, nossa, que benção, né? Sim, ainda até uso, né, esse linguajar. Foi uma benção de as coisas acontecerem, porque eu fui me encontrando. Mas eu me encontrei, e ainda estou me encontrando, é uma busca eterna, mas é porque eu estava aberta. Então, a vida me mandava um livro, um vídeo, uma pessoa para me contar a experiência dela, e eu percebia que não era o fim do mundo, né? E eu fui testando algumas coisas, eu fui caminhando, e caminhando. Hoje eu posso dizer que, apesar de entender que, a busca ela nunca para, eu me sinto muito mais firme na espiritualidade que eu decidi seguir, né? Que é do autoconhecimento, que é entender que nós somos um, que nós não estamos separados, que existe uma fonte criadora. Eu ainda acredito em Jesus, acredito em Deus, mas não na forma como eu acreditei um dia. Eu acredito de outras formas. Mas eu fiquei nesse limbo, né? Esse limbo de transição. Então, eu não, se eu ficasse apegada àquela religião porque era minha identidade, eu me identificava muito como uma pessoa evangélica, como uma crente, como uma pessoa que ia na igreja 3, 4 vezes por semana. Eu amava aquilo, eu fazia de todo o meu coração. E quebrar aquilo, né, desfazer aquilo, na época foi muito doloroso para mim, muito doloroso. As pessoas ao meu redor não entendiam, a maioria, né? Algumas amigas me acompanharam, também passaram pelo processo na mesma época, então a gente se ajudava. Eu tinha pessoas ali, né, que estavam um pouquinho mais na frente que eu, e outras que vieram depois. Mas no geral, a maioria não entendeu, e acho que até hoje não entende, mas eu não tenho mais nenhum problema com isso, né? Eu fui percebendo que eu não precisava conhecer o caminho todo, que eu não precisava saber qual era o destino, qual que vai ser a religião que eu vou frequentar. É diferente de quando a gente vai lá comprar uma passagem de avião, o destino é tal. A vida ela não é tão simples assim. Eu percebi que conforme eu caminhava, as coisas se abriam para mim, a vida se abria para mim, as coisas que faziam sentido eu me agarrava e o que para mim não funcionava eu deixava ir. Mas foi só caminhando, foi somente entendendo esse processo de que a minha identidade ela não estava atrelada a uma religião, que eu não era crente, eu estava crente, eu não era evangélica, eu estava evangélica, que eu pude ir me abrindo e pude ter experiências, sincronicidades, conhecimentos que eu jamais teria se eu tivesse ficado com medo de caminhar, de dar os passos que eu precisava dar. Então, se você está em alguma transição nesse momento, seja do que for, pode ser de religião, como essa que eu contei, ou pode ser de carreira, né? Você percebe que o trabalho que você tá, o que você faz, não faz sentido para você hoje,
ou relacionamento que você é casada há X anos e você não quer se manter naquilo. Não se desespere. Não queira encontrar todo o destino magicamente. Vai caminhando. Deixa a vida te trazer as sincronicidades, as pistas, as mensagens, as pessoas. Tudo aquilo que você precisa para a sua jornada, que ela é totalmente individual. Ela é totalmente sua e de mais ninguém. Então, não tenha pressa de chegar a nenhum lugar. A vida é a viagem. Você não está indo para nenhum lugar. Você precisa apenas aceitar que ele é o próprio destino. Tá bom? Deixe que a vida te traga as sincronicidades, as pistas, as mensagens, para te mostrar qual é o seu caminho, porque ele é muito individual, ele é muito seu. Então, não adianta você querer comparar a sua vida com qualquer pessoa da sua rede social ou do seu círculo de amigos, sendo que a história ela é só sua e de mais ninguém. Também não tenha pressa de chegar a lugar nenhum, porque a vida é a viagem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir, a pensar sobre estar entre caminhos também é um caminho, tá? Então não se desespere. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, caso você queira agendar uma sessão de mentoria de carreira comigo, eu te explico tudo como funciona. Me segue lá no Instagram, lorio.carreira. Dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.